eu não poderia abrir o leilão de hoje omitindo-me a respeito da recém-lançada Operação Carne Fraca. É uma opinião de quem trabalha com a nossa pecuária todos os dias do ano. Nós só trabalhamos com pecuária, atuamos desde o Rio Grande do Sul até o norte e nordeste do Brasil. Fizemos negócio em 2015 e 2016 com 23 estados da nossa federação. Portanto, nós temos a noção da nossa responsabilidade de sermos uma empresa que atua em todo o mercado nacional. O momento no país é delicado. Estamos com uma total fragilidade política e econômica e ainda pagando a conta de estarmos sendo passados a limpo graças ao trabalho da nossa Polícia Federal e do nosso juiz Sérgio Moro. O único setor da economia que trabalha no azul e que não para um minuto sequer, continua investindo, trabalhando, ajuda e faz a diferença na nossa balança comercial, é o nosso agronegócio. Projeção de 546 bilhões de dólares nessa safra de 2017. Somos indiscutivelmente o orgulho de todo cidadão brasileiro e se não somos os mais competitivos em diversos segmentos econômicos, no agronegócio é diferente. Nós somos imbatíveis no agronegócio a nível mundial. E quanto à Operação Carne Fraca? Qualquer denúncia ou qualquer sinal de irregularidade deve ser investigada, apurada a responsabilidade e punidos os responsáveis pela denúncia. Esse é o trabalho da nossa Polícia Federal brasileira. No caso da Operação Carne Fraca, infelizmente tivemos uma atuação desastrosa, não só das nossas autoridades, quanto da imprensa que a noticia. O primeiro ponto é que houve um equívoco entre corrupção e sanidade. A Operação Carne Fraca trata-se de um possível caso de corrupção e desvio de conduta de alguns fiscais do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e empresas privadas, dentre elas as gigantes BRF, Sadia e Perdigão, detentora das marcas Sadia e Perdigão, e o JBS, que é responsável e detentor das marcas Friboi e Seara. É um erro questionarmos o estado sanitário de tais indústrias de proteína animal no Brasil, que são auditadas não só pelas autoridades brasileiras, mas também pelos principais órgãos de auditoria do mundo. Em recente entrevista à rádio CBN, o professor Dr. Pedro Eduardo de Felício, titular da cadeira na pasta de Engenharia de Alimentos da Unicamp, um dos maiores conhecedores da indústria de carne do Brasil, relata uma imprecisão técnica nos fatos mencionados e reforça que a responsabilidade dessa inspeção é do governo brasileiro e que vem, inclusive, reiterando que falamos de um caso de corrupção, ou seja, a nossa carne é muito forte. Não conhecemos caso similar no mundo para poder comparar e simular o estrago feito pela maneira com a qual foi conduzida e noticiada a ação. O único que veio à nossa memória foi lembrado pelo nosso amigo Dr. Reinaldo Salvador, que é engenheiro agrônomo, diretor comercial da Ciazul Agropecuária e também diretor do programa Carneango Certificada do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro. Foi o caso ocorrido há 2 anos atrás, quando descobriu-se na Alemanha que havia carne de cavalo na preciosa linguiça Backwurst. Isso não foi publicado em nenhum veículo, não foi publicado na CNN Mundial e muito menos em nenhuma mídia sensacionalista. Apenas foram tomadas todas as providências necessárias com a severidade e seriedade que tal fato exigia. Dessa forma, a cadeia produtiva e a totalidade dos entes econômicos foram preservados. E durante esse final de semana, pudemos ouvir especialistas, além do professor já citado aqui, Pedro Eduardo de Felício, ouvimos também um pronunciamento muito interessante do senhor Francisco Maia, líder ruralista do estado do Mato Grosso do Sul. Lemos os artigos publicados pelo jornalista Richard Jacobosco e também ouvimos o pronunciamento do nosso ministro Blairo Maggi, que tão bem conduziu a reunião de ontem em Brasília, onde participaram diversos líderes interessados nos produtos cárneos brasileiros. Podemos então chegar ao seguinte fato. Nós temos hoje 4.837 indústrias frigoríficas aqui no Brasil, onde apenas 21 delas estão sob suspeita de irregularidades.
Isso representa menos do que 0,5%, ou seja, menos do que 0,5% das indústrias do nosso setor, que são responsáveis, no caso, por menos de 2% da produção brasileira de carne. 33 agentes fiscais foram afastados e são suspeitos de corrupção e facilitação a essas empresas, o que representa ainda menos de 3% de todo o efetivo do quadro do mapa. Com esta análise colocada e exposta a vocês, concluímos com certeza absoluta que viveríamos num país muito melhor se os níveis de corrupção observados em todos os setores do nosso negócio, inclusive na nossa política, fossem os mesmos investigados aqui na Operação Carne Fraca. Somos líderes mundiais do agronegócio e não é por acaso. Nós temos área, clima, rebanho, tecnologia, investimento e, principalmente, cada baita homem trabalhando no campo. Como bem citou o professor Pedro Aide Felício, o Brasil está muito bem posicionado como o maior player mundial do agronegócio e somos muito maiores do que este fato investigado. E para finalizar, que tenhamos maturidade e responsabilidade no trato desta matéria, porque não tenho dúvida que grandes interesses econômicos estão torpedeando a nossa indústria animal. Assim fica uma pergunta: quem vai pagar a conta da infeliz maneira como foi tocada e noticiada essa operação até aqui? O produtor rural, os frigoríficos, a imprensa ou o delegado responsável pela investigação? É o que tínhamos de falar a respeito. Essa é a posição da Central Leilões, é a posição de uma empresa que é, líder de mercado e que atua sob a minha responsabilidade já há 40 anos no segmento de leilões do Brasil. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, mas hoje é a noite do Tabapuã da Fazenda Mutema. João.